Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. É com muita alegria, com muita satisfação que nesta página do Facebook, nas terças-feiras, a gente sempre vai ter uma live para conversar sobre assuntos jurídicos. Porém, assuntos jurídicos de forma descomplicada, trazendo informação para você, trazendo julgados, trazendo decisões, trazendo a doutrina, a jurisprudência sobre temas que possam lhe interessar, sobre temas que sejam interessantes. E olha só, hoje nós temos junto conosco aqui a presença de uma pessoa maravilhosa. São duas coisas, né? Eu acho que é importante. A doutora Noemi, que está conosco, ela é minha companheira, né? Em algumas situações na vida, assim, que a vida nos encontrou, e nós somos duas mulheres negras, advogadas aqui em Santa Maria, que, modéstia à parte, a gente faz ferver um pouco a cidade, nesse sentido da valorização da mulher negra, de fazer com que a mulher negra tenha o seu espaço, seu reconhecimento, melhoria da sua qualidade de vida. Então, a Noemi, nós duas já militamos nesse aspecto. Mas também na advocacia, as nossas advocacias se encontram e a gente tem uma parceria muito bacana, muito salutar, porque a Noemi, ela é especialista em direito previdenciário. Então, tudo que é de previdência, o escritório faz em parceria com a Noemi. Então, a Noemi tem o escritório dela, ali perto do fórum, depois a Noemi dá o endereço do escritório, e ela atua em outras áreas também, mas especialmente no direito previdenciário. E aí a gente conversava, né, Noemi? Noemi, aonde que o direito de família se enquadra no direito previdenciário? E a gente vê que tem esse casamento muito significativo, muitas vezes no direito de família, a gente até já tem um pouquinho mais de julgados e algumas decisões, e o reconhecimento da noção de família, por exemplo, dentro do direito civil, dentro do direito da família, das sucessões, de forma tranquila. Mas lá na repercussão do direito previdenciário, às vezes isso não é tão tranquilo assim. Às vezes é necessário reivindicar juridicamente para que o direito seja aceito. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Noemi, agradecer porque ela tirou esse tempo, ela tem bebê pequeno, o Davi está com 6 meses, é 21 horas, então eu sei que é o momento que ela está em casa com a família, cuidando do bebê. Mas a gente sabe também que esse é um momento legal, que as pessoas estão aqui no Facebook, que as pessoas estão no Instagram, então trazer as informações nesse período é legal. Noemi, muito, muito obrigada por você ter aceito e estar aqui conosco nessa noite. Obrigada. Obrigada, Devorá, pelo convite. Eu que agradeço, né, de poder contribuir e trocar essa experiência. A gente já é parceira, né, na questão do direito previdenciário. Tu atuas também na área criminal, eu não faço criminal, a gente também tem essa parceria, né, e trazer um pouquinho da nossa experiência e essa relação do direito das famílias, né, que hoje se fala em direito das famílias, porque não existe só uma unidade familiar, né? Então, trazer essa experiência e fazer essa conjunção com o direito previdenciário e os benefícios previdenciários. Eu trouxe algumas decisões recentes que estão sendo julgadas tanto no STJ quanto no STF, e uma decisão recente aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também, para a gente analisar essa questão da evolução do direito das famílias, né, dessa evolução fática, e o como isso reflete lá no direito previdenciário, né, quando a pessoa vai lá, né, quando tem reconhecida essa união estável lá na vara de família, né, e precisa pedir, né, um benefício, né, uma pensão por morte ou, né, algum outro benefício que aquele dependente daquele segurado, né, em que foi reconhecida ou essa dependência econômica ou essa união estável, né, que precise. Então, é um prazer, né, poder falar e contribuir um pouquinho da vivência que a gente tem no dia a dia. Tá? Isso é muito bom. Obrigada, Noemi. Mas
Agradecer já a presença de quem vai passar por aqui, quem passou, quem vai assistir essa live. É bem importante assim, que a gente se reúna para que a gente possa trazer informação. E aí a gente comentava, né, Noemi, afinal de contas, dentro do direito das famílias, essa noção de família, que é uma família multi, né? Nós temos várias formatações de família, aceitas já e com uma segurança jurídica significativa. Lá no direito previdenciário, Noemi, já tem essa aceitação dessa nova formatação das famílias? Sim, a partir, né, do julgado do STF, que teve a ADI, agora não me lembro o nome dela aqui, mas em que foi reconhecido a união homoafetiva, os benefícios previdenciários, eles foram, né, estendidos também para casais homoafetivos, não só foi reconhecido, né, que a unidade familiar não é só entre homem e mulher, né, mas todas abrange também os casais homoafetivos. Então, a gente vai fazer, eu fiz aqui trouxe algumas decisões para a gente fazer uma análise da evolução das relações sociais, né, no direito de família e o impacto nas relações previdenciárias. Então, essas decisões, a maioria delas são baseadas no artigo 5º caput da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E um julgado recente que impacta no direito previdenciário é um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é agora de dezembro de 2020, então é bem recente, que ele considerou ilegítima a existência paralela de duas uniões estáveis ou de um casamento e uma união estável, inclusive para efeitos previdenciários. Nesse caso, o que o STF entendeu? Ele entendeu, a maioria dos ministros, que a validade de duas uniões estáveis acabaria caracterizando a bigamia, né, que é tipificada como crime no nosso Código Penal. Esse caso era um caso em que o dependente do segurado, né, eles ingressaram com pedido de pensão por morte, esse segurado faleceu, e ele tinha uma união estável reconhecida judicialmente, mas ao mesmo tempo ele tinha uma união estável paralela em que aquela outra família também era dependente dele economicamente. E isso foi comprovado no processo, nessa dependência econômica, e o que os ministros entenderam é que essas duas uniões estáveis paralelas não podem ser aceitas no direito em função de existir a legislação penal que veda, né, com o código, com o tipo penal da bigamia. Mas, e a pensão por morte, né, é bom a gente ressaltar que ela é para os dependentes do segurado, desde que comprovada essa dependência econômica. Então, ela tem 3 classes de segurado, que a legislação 8.213 ela traz, que é o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, que seja menor de 21 anos ou inválido, que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Os pais, que são a segunda classe, e a terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Também a pensão por morte, no parágrafo 2º, ela estende ao enteado e o menor tutelado que equipare-se a filho, mediante a declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. E nesse caso que eu relatei, que foi julgado no STF, em que não foi reconhecida essa união paralela,
eles seriam dependentes da mesma classe, que seria cônjuge ou companheiro, né? E aqui eu tenho um julgado recente do nosso tribunal, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi julgado um mês antes desse julgado lá do STF. Mas aqui no Rio Grande do Sul foi reconhecida a união estável paralela ao casamento. E, inclusive, esse caso era um caso de uma mulher que relacionou-se com o parceiro por mais de 14 anos, enquanto ele mantinha-se legalmente casado e até que morreu em 2011. E a decisão da 8ª Câmara Civil, ela admitiu, inclusive, a partilha dos bens eventualmente adquiridos durante essa relação extraconjugal, e só que disse que deveria ser buscado uma outra ação judicial, mas o reconhecimento da união, dessa união estável concomitante ao casamento foi reconhecida pelo nosso tribunal. E a fundamentação do desembargador foi que, uma vez comprovada a relação extraconjugal duradoura, pública, notória, né, e com intenção de constituir família, ainda que concomitante ao casamento, para ele, se a esposa concorda em compartilhar com o marido em vida, também deve aceitar a divisão de seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as famílias constituídas. Então, no direito de família foi reconhecido. Só que, provavelmente, esse julgado, se essa pessoa, essa família, né, da união estável, for pleitear uma pensão por morte, com esse julgado do STF, que nós tivemos após esse julgado, um mês após o julgado do nosso tribunal aqui, não vai, provavelmente não vai ter direito, né? Mas no direito de família, eles tiveram direito, inclusive, à partilha dos bens, para ver que, né? E no direito previdenciário, agora o STF, né, para mim, no meu entendimento, ele retroagiu, né? Porque faticamente, o que a gente se entende que faticamente, né, essa evolução existiu, né? Existiam as famílias, inclusive a divergência que houve lá no STF em relação a esse julgado foi que eles alegaram, né, o voto divergente foi a questão do princípio da boa-fé. Ambas as famílias sabiam da existência, né, daquela outra unidade familiar, inclusive nesse julgado do TJ, a fundamentação foi nesse sentido, né, que se a mulher, né, aquela mulher que era casada com aquele, né, casada legalmente, ela não quis, né, se separar, e existia essa união estável, paralela ao casamento, e ela sabia disso, ela partilhou em vida isso, né? Então, após a morte, foi essa decisão. Agora, no STF, inclusive, o que se discutiu foi a questão previdenciária no STF, não se discutiu a questão dos bens, né? Não sei se isso foi levado, né? Talvez em uma outra ação, mas a questão da pensão, provavelmente eles conseguiram, esse caso do TJ aqui, conseguiram partilhar os bens, mas com essa decisão do STF, né, que com certeza é um precedente, né, que foi aberto, não vai ter direito à pensão por morte. É muito estranho tu pensar que a pessoa pode partilhar, inclusive, os bens, né, daquela relação extraconjugal, mas não vai ter direito à pensão por morte. E aí, assim, a gente olha a repercussão, né, Noemi? A repercussão dentro do direito das famílias e a repercussão dentro do direito previdenciário. Acaba tendo repercussão diferente. E a ideia é que esse direito ele vá se cristalizando de tal maneira que do direito das famílias ele possa ter direito, sim, lá à repercussão previdenciária, mas com esse julgado já é um precedente significativo de que não vai haver essa repercussão. Infelizmente, né, eles vão ter a partilha dos bens, mas a pensão por morte, se dependia economicamente desse segurado que faleceu, né, eles não vão ter direito, provavelmente vai, se recorrerem até
as últimas instâncias, né, não vão ter direito à pensão por morte. Mas no direito da família foi reconhecido, inclusive, a partilha dos bens, né? Exato. É muito complexo explicar isso para imagina quem está defendendo, né, que conseguiu a partilha dos bens, né? E aí se dependia economicamente, e aí teve uma pensão, de repente um valor até, né, um valor até razoável para aquela família. E aí vai dizer, não, eu consegui, inclusive, mas, né, vou tentar a pensão por morte, mas já existe um julgado, né, dizendo que para fins previdenciários não pode ser reconhecida essa união estável paralela, né, tanto ao casamento como duas uniões concomitantes. É muito... mas muito Noemi, aí assim, ó, só para né? Só para problematizar, né? Nós falamos na mesma linha de classificação, mesma classe. Na mesma classe. Na seria mesma classe. O companheiro, né? Companheiro. Aí, aí, se dessa família tiver um filho menor, ele vai ter direito à pensão do pai morto, porque isso independe da relação conjugal que ele tenha. Sim, no caso, se for entra na mesma classe ali, companheiro, né? O filho menor cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos, né? Ou inválido. Estão todos na mesma classe. Aí essa pensão é rateada entre todos esses herdeiros, digamos, ou dependentes desse segurado, entram nessa mesma classe e essa pensão é rateada entre todos. Então pode acontecer da mãe não receber a pensão porque não foi reconhecida a união estável dela, né, para fins previdenciários, mas o filho daquela relação ganha a pensão, entra no rateio da pensão do pai morto. Sim, o filho, com certeza, se ele tinha filhos, né, nesse caso ali, eu não sei te dizer, porque esse caso do que eu analisei ele do STF... Era só dela, né? Ela tinha uma família, as duas em união estável. E eu não sei se tinham filhos, porque ali não relata, né? Mas uma das relações era homoafetiva. Ele tinha uma união estável com uma companheira, e com um companheiro uma união homoafetiva. Eu não sei se dessas duas uniões ele tinha filhos, né? Mas se tinha, com certeza esses filhos vão ter direito à pensão por morte. Então, quem não vai ter, né, vai ser esse companheiro que foi, né, não foi reconhecido para fins previdenciários o direito dele. Exatamente. Não, mas é bem interessante assim, a gente vê, porque muitas vezes na concomitância dos casamentos da concomitância, né, da convivência, essa é a palavra correta, na concomitância da convivência, tu tens, durante a relação, acaba se cristalizando os direitos dentro da família, né, dentro dos direitos de família, mas isso não significa, não é categórico que esse mesmo direito vai ter a repercussão previdenciária como um benefício previdenciário. Então, a gente tem que estar muito atento para essas coisas. Então, muitas vezes, assim, dentro do direito de família, é possível a configuração, mas lá no previdenciário pode não configurar, né? E aí a gente pode dizer assim, mas o previdenciário não evoluiu tanto quanto o direito de família. Talvez sim, né, Noemi? Talvez o direito previdenciário vá a passos mais lentos, e esse passo mais lento talvez seja até por uma máquina administrativa que também fica envolvida nisso, né? Máquina pública. Com certeza, Débora. Inclusive a questão da prova, né? Essa questão da dependência econômica é uma questão que pesa muito para a concessão do benefício da pensão por morte. Muitas vezes ele está na classe, né? Está na classe, é comprovado, é dependente daquele segurado, mas a dependência econômica é que muitas vezes é difícil de comprovar.
né? E aí, às vezes, aquele dependente não comprova aquela dependência econômica e acaba não tendo direito ao benefício. Então, nesse sentido, né? Mas eu entendo que o STF, nessa decisão, ele andou para trás, né? Eu acredito que deveria, que inclusive o voto divergente, né, muito bom para estudar, para um estudo de caso, que ele diz assim, o direito não tem como o direito simplesmente esquecer que existiu essa família, que existiu essa entidade familiar, que no direito da família é reconhecido. E como que agora tu vai, né, dizer, não, todo aquele tempo que eles viveram, e inclusive ficou comprovado no processo que eles estavam de boa fé, porque as duas famílias se conheciam. Então, é nesse sentido que o direito deveria, né, resguardar esse dependente do segurado, no meu entender. Embora a gente, às vezes, né, possa ter uma visão meia, né, mas isso, né, fere, né, uma questão religiosa, uma questão, mas o que a gente tem que ver como operadores do direito é, né, se aquela situação fática, ela se enquadra na norma jurídica. É isso que tem que se analisar na hora do juiz vai julgar ou de quem vai defender o caso, né? E aí até tem a repercussão, que é lá no direito penal em função da bigamia. Só que o Instituto da Bigamia, tecnicamente, é existente e é válido. Faticamente, como é que fica o Instituto da Bigamia dentro de um país onde nós temos... pode ser casado, ter uma relação extraconjugal, ao reconhecimento das duas famílias, né, aonde que nós encaminhamos, porque a bigamia, ela tem aquela noção de que a outra família, que há um engano, alguém é enganado na bigamia. Quando as duas famílias são cientes, não há o engano. Então, é interessante, né? Fica até difícil de configurar o tipo penal, né? Demorar, porque uma penalista pode... Exato, né? Porque daí não tem o engano, né? Ninguém é que foi enganado nesse negócio aí. Porque até pode dizer no início, pode ser que uma família, né, uma unidade familiar não sabia da outra, mas depois isso ficou público e notório, ou seja, se soube. Então, não existia mais, some essa noção, né? Desaparece essa noção do engano, de alguém ser enganado pelo outro. Então, isso é bem interessante da gente ver. Mas nesse julgado, isso teve peso. Mas teve peso no sentido de manutenção, né, da existência da bigamia e, em função disso, a não aceitação da tese. Mas é importante, sim. Mas a gente tem que saber que é outra luta, né, Noemi? É outra luta. Uma coisa são duas ações diferentes. Uma coisa é a ação lá dentro dos direitos de família, aquela repercussão, o reconhecimento daquela unidade familiar, o reconhecimento daquelas pessoas enquanto membros, né, da mesma unidade, dependência econômica, a dependência afetiva que aquela unidade tem, que aquelas pessoas têm, e outra ação é lá dentro do direito previdenciário para o reconhecimento e para que a pensão, que é o benefício, né, pensão por morte, ou outro tipo de benefício, seja efetivamente confirmada, e aí comece o pagamento desse benefício. Então, são duas coisas que correm paralelas, são duas ações diferentes, com ramos do direito diferentes, a partir do mesmo caso fático. Inclusive, esse julgado aqui do nosso tribunal, eles reconheceram essa união paralela, mas a ação para a partilha de bens vai correr numa ação própria, né? Inclusive, no julgado foi determinado, foi reconhecido, mas para a partilha vocês ingressam com uma ação própria. Então, como são duas ações, né? Conseguiu reconhecer, declarar aquele direito, provavelmente, né? Uma sentença declaratória, mas a partilha vai ocorrer num outro processo. Exatamente. É muito interessante isso também. Noemi, outro caso... Isso, eu já ia te perguntar desse outro caso aí. Quase, já ia te perguntar.
Outro caso que tem relação com a pensão por morte é a questão de um neto que é absolutamente incapaz, que teve, sobre a guarda do avô, o direito à pensão por morte do tipo vitalícia. Esse caso foi julgado no STJ, agora recente, em fevereiro agora de 2021. O que foi entendido nesse caso? O STJ garantiu o direito à pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica que era menor de idade e estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu. E esse caso é importante porque é uma guarda de fato, não é uma guarda, né, via judicial, e é em relação ao avô, não é o pai, né? A decisão, então, a defesa alegou que os direitos fundamentais da criança e do adolescente são elencados na Constituição Federal, com status de prioridade absoluta, e argumentou que a regra previdenciária, que a regra do ECA tem primazia sobre a previsão normativa em matéria previdenciária constante na Lei Geral dos Benefícios. Tá? E é importante notar que, embora a fundamentação, né, do ministro foi no sentido que, embora tenha alcançado a maioridade meses após a data do óbito do seu avô materno, em razão da sua deficiência de longo prazo, não há como deixar de reconhecer ainda presente e a já dependência econômica de seu avô materno. Esse caso é bem significativo em função da guarda ser de fato, né, e se não existir na legislação previdenciária essa classe, né, de dependência em relação ao avô, né? No caso, ele tinha, se fosse pai, com certeza seria dependente, mas em relação ao avô, né? E como ele era menor, embora equiparado a filho, o parágrafo 2º ali que eu expliquei, né, equiparado a filho, o menor tutelado, que está sobre tutela, nesse caso, ele estava sobre a curatela do avô, então é um julgado que é bem significativo, né, para reconhecimento da pensão por morte, tá? E outro caso aqui que eu trouxe também para a gente discutir é a questão que o STF ele ainda vai decidir no tema 1072 sobre a possibilidade de concessão de licença maternidade à mãe não gestante de casal homoafetiva. Esse tema ele ganhou repercussão geral em 2019 e o caso é que a mãe, no caso não gestante, né, é um casal homoafetiva, né, entre duas mulheres, após a inseminação artificial heteróloga de sua companheira. Então, uma, né, conseguiu engravidar e a outra, que é a companheira, aquela adquiriu o direito, né, à licença maternidade, mas a sua companheira que não está grávida, né, que não foi gestante, que pede também o direito ao benefício da licença maternidade. E a fundamentação desse caso também é bem interessante, é que a licença maternidade é o direito de cuidar de seu filho recém-nascido com ele formar laços para que a criança cresça de forma saudável com desenvolvimento adequado. E aí, nessa fase que o bebê começa a receber o mundo extrauterino, né, e a identificar a figura parental e se desenvolver através da atenção e do carinho que recebe. Então, também deixar um bebê, então, tenra aos cuidados exclusivos de estranhos seria o mesmo que delegar a terceiros a função de ser pai ou mãe. Então, esse caso ainda vai ser julgado, ele está com repercussão geral no STF, mas é para ver que, né, estender a licença maternidade não só à mãe gestante, né, homoafetiva, mas aquela que não gestou a criança. Então, vai ser bem significativo também esse julgado no STF.
Eu acho que é bem importante, assim, a gente saber, né, se o STF vai determinar, vai reconhecer, né, que essa mãe também que não teve a gestação, que ela também tem direito, né, a essa licença gestante, porque nesse caso ou dá licença gestante integral ou não. Então não tem de assim, licença para quem gestou tem licença gestante de 4 meses, né? Para quem não tem licença gestante de 2, não. Né? É para o bem-estar da criança, é para a relação da criança. E é isso que precisa, que às vezes a gente não se dá conta que a licença maternidade ela não está ligada com a saúde da mãe que pariu. Ela está ligada com a criança. Então, assim, se a mãe que pariu, ela precisa de atestado médico, ela precisa de tratamento, enfim, em função da gestação, do parto, isso não é o que dá base para a licença gestante. O que dá base para a licença gestante é o que a Noemi falou, é essa noção, esse laço, o acompanhar a criança, o cuidado da criança, é isso. E aí, tanto a mãe que pariu quanto a mãe que não pariu também vai ter o mesmo papel. Vai fazer esse papel também, né? Esse cuidado do menor, da criança que é recém-nascida. Vamos ver. Esse julgado com certeza vai impactar também, né? Aos pais, se for julgado, né? Se essa mãe, né, que não gestou, tiver direito a essa licença maternidade, com certeza pais, né, que queiram acompanhar os filhos durante esse período, eu acredito que também deveria ser estendido o direito. Né, se vou acompanhar esse caso e se for julgado nesse sentido, né, seria uma decisão paradigmática e muito importante, né, para não tanto para o direito das famílias quanto para, né, para proteger essa criança, que o fundamento é esse, né, do cuidado deve ter com essa criança ao nascer, né? Exato. E eu acho que foi uma coisa muito importante, assim, que a gente já tem, no meu entender, pacificado. A dependência econômica e as relações homoafetivas, elas têm a repercussão lá no direito previdenciário. Isso também foi uma luta dentro do direito previdenciário, né, Noemi? Não foi uma coisa simples, né? Claro que nem no direito das famílias, não vamos dizer que foi simples, porque não foi. Mas já se reconheceu as uniões homoafetivas a partir do direito das famílias, e nós ainda levamos um tempo para que isso fosse efetivado dentro do sistema previdenciário. Agora sim, agora a gente já pode dizer que é pacífico, né, Noemi? Sim, agora eu consegui pegar aqui após o julgamento da ADI no STF, a ADI 4277, em que foi reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar, a partir dali começou a ser também o direito previdenciário a reconhecer, né, os direitos previdenciários das uniões ocorrentes de uniões homoafetivas também. Então, foi mais lento, né, no direito previdenciário, porque eles sempre afirmam que não há previsão na legislação. E então, o literal. O direito previdenciário, né, gosta do literal, é impressionante. Então, se não está previsto na lei, não pode ser concedido. Mas nós temos essa evolução legislativa, evolução jurisprudencial, né? Que vem, né, nesse sentido de acompanhar a evolução, né, fática, né, do que ocorre na nossa sociedade. Isso é importante a gente referir que, embora a gente possa ter a nossa convicção, né, filosófica, religiosa, mas o direito, né, tem que acompanhar a evolução da sociedade. Exatamente, exato. E aí nós temos, e eu acho que agora tu falou uma coisa importante.
A gente diz que tem um contrapasso, né? Que o direito previdenciário vai a mais lento. Mas não é que vá mais lento. Ele tem essa característica da literalidade da norma. E aí, por que ele tem a característica da literalidade da norma? Porque nós estamos falando daquilo que é permitido por lei e daquilo que é proibido por lei. Eu acho que isso está na base dessa análise do direito previdenciário. Quer dizer, só é permitido aquilo que está na lei. Então, não é que ele não queira conceder, ele não pode conceder porque não está literalmente escrito. Né? Então, eu acho que esse é o entendimento, a dinâmica do pensamento do previdencialista e principalmente da concessão, de quem faz a concessão do benefício. Porque, às vezes, a gente, eu não sei se é minha, né? Eu que estou aventando. Às vezes a impressão que eu tenho é que o INSS diz assim para a gente: não, eu sei que tu tem direito, mas eu não posso te dar. Tu vai lá e me traz a decisão judicial, que daí eu estou autorizada a te dar. É isso, Noemi? É bem isso mesmo. E é que a administração pública, ela segue, né, os princípios ali do direito administrativo, que é o princípio da legalidade. Então, para eles, a legalidade estrita, né? Se não está na lei, né, não pode ser concedido. A autarquia, ela segue esse princípio. E no judiciário, não. Né? Às vezes, se entende, é isso que eu falei, de se adequar o fato, né, à norma jurídica. É isso que o julgador ele tem que levar em conta, né? Se aquela situação fática, embora o juiz não pode deixar de julgar, então ele tem que analisar, né, aquele caso com base, né, se não existe lei, com base em princípios, né, com base, eu falei no início lá do princípio, né, da igualdade, que todos são iguais perante a lei, então eu não posso deixar de dizer que uma família, por ela ser constituída, né, ser uma família com a bigamia, ela não tenha direito, né, os mesmos direitos que uma outra família, porque faticamente aquela unidade familiar existe. Né? Então, é isso que o direito tem que levar em consideração na hora de julgar e de proferir suas decisões, né? Exato. Noemi, agora com essa função da pandemia, hoje aqui em Santa Maria está complicado, nosso comércio fechado, nós sem leitos, e aqui isso tudo também afetou esse sistema previdenciário no sentido de fazer os pedidos andarem, né, Noemi? Ele acaba ficando travado. Já era complicado antes, sempre foi mais moroso, mas agora tu tem sentido mais ainda essa morosidade? Sim, com certeza. Inclusive, também por conta, né, dessa reforma previdenciária, e acabou também muitos servidores, né, do INSS acabaram se aposentando em função para pegar as regras anteriores da reforma. Então tem um déficit de profissionais atuando na autarquia, e está bem demorado mesmo. As perícias ficou um bom tempo, né, sem ser realizadas. Então, depois, os médicos peritos não quiseram voltar logo que foi, né, que determinaram. Então, está sendo bem demorado mesmo. Todos os pedidos, hoje, demora na via administrativa, tem sido bem demorado mesmo. Noemi, agora sim, nós já estamos aí com 38 minutos da nossa conversa. Eu queria saber uma coisa bem curiosidade mesmo. Como é que tu foi? Por que tu foi para o previdenciário? O que te chamou a atenção ali no previdenciário? Eu, particularmente, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, mas que legal, né, Débora? Não, mas eu acho que tu tens um tato para trabalhar com as pessoas, principalmente as pessoas idosas, assim, que são muitas vezes as que mais vêm em busca do direito previdenciário.
Então, esse tato que tu tem para lidar com a pessoa idosa, para conversar com eles, a paciência que tu tem, eu acho que tudo isso deve ter, não que seja um motivo, mas são características importantes para trabalhar no direito previdenciário. Mas como é que tu escolheu essa área para ti? Se eu vou atuar no direito previdenciário, vou por aqui, gosto disso, como é que foi? Na realidade, durante a faculdade, a gente tem essa cadeira lá no final da graduação, e é uma cadeira que, como não cai no exame da ordem, a maioria do pessoal não se interessa. E eu não tive muito bem essa disciplina durante a graduação. E aí, depois que eu me formei, eu fui fazer uma pós em direito tributário, porque eu tinha feito estágio na PGE, na área da arrecadação, então eu tinha conhecimento da área tributária, e fiz uma pós eu comecei a fazer uma pós em direito tributário. Só que a parte tributária, a pós era muito teórica, e eu sabia muito a parte tributária, né, porque eu tinha estudado bastante, e tive um excelente professor durante a graduação, que é o professor Zampieri. Então eu sabia bastante de previdenciário, e aquela área de tributária, aquela área eu fui fazendo a pós, já estava sem ânimo de fazer, porque não tinha novidade para mim, né? E aí eu aí tive uma cadeira sobre a questão do custeio, né? Do custeio, e aí essa parte de custeio teve uma parte de previdenciário, e o professor era muito bom, e eu me apaixonei, eu tive aquelas aulas e me apaixonei pelo direito previdenciário, e aí vi que tinha um caminho ali, né? Eu disse, olha que interessante, tem a ver também, ele falava muito da fonte de custeio, né, das contribuições, e essa parte eu gostava também. E aí eu disse, pode ser uma área que eu vou me interessar e gostar. E como a maioria dos meus clientes também eram indicações, e eu tenho bastante clientes idosos, né, e aí eu acabei gostando dessa área e comecei a atuar nessa área. E agora, né, estou me especializando também não só em direito previdenciário do regime geral, mas regime próprio. Agora estou fazendo uma pós nessa área, e também direito previdenciário militar, que é uma área que eu pretendo atuar futuramente. Que legal. Não porque é uma área bem específica, Noemi. Eu acho assim, é uma área de atuação importante, principalmente porque lida com pessoas muitas vezes carentes, no sentido de ter do Estado aquela devida atenção, que contribuíram durante anos e que agora chegou a vez de ter o benefício, e precisa ali, não é só encaminhar o processo administrativo, tu tem já o administrativo e tu já tem, em alguns casos, a certeza que tu vai ter que entrar com uma ação judicial. É verdade. Agora, né, e também muito do que mudou o sistema, né, agora é tudo digital, o INSS digital, então as pessoas mais idosas, elas não sabem acessar um computador para fazer uma senha, né, ou baixar um aplicativo, muitas vezes no celular, né, e poder acompanhar se aquele benefício foi deferido ou indeferido, fazer um de exigências no celular, imagina, né? Para quem não tem uma internet boa, que não tem um computador, não tem um celular bom, fica tudo mais difícil, né? E hoje o INSS é todo informatizado, né? Então pouca coisa tu consegue fazer lá, né, na agência, cumprir, ainda mais agora na época de pandemia, né? Que a maioria quase tudo é via eletrônico, é via digital. Então, para essas pessoas mais idosas fica muito complicado. Então, elas acabam tendo que, né, para encaminhar às vezes um benefício, ou, né, até às vezes nem só para encaminhar, tá? Pode ligar no 135, tentar, mas para saber se aquele benefício foi deferido ou indeferido, né? Sim, às vezes demora e para até vir a correspondência, ela acaba procurando eu acho até assim,
até a tradução dos termos utilizados também precisa ter um acompanhamento, né? Porque tem muita coisa, antes mesmo tu falou de uma expressão que é utilizada dentro do direito previdenciário. Fora isso, a gente não usa expressão, né? Exigência. Como é que é uma comprovação de exigência? Né? Não é tão, cumprimento da exigência não é tão simples assim. Então, é importante ter um profissional que possa realmente ajudar a pessoa para fazer o encaminhamento, fazer a ação quando necessário, fazer essa tradução. Acho que até deixar mais leve, Noemi, deixar mais leve esse pedido, né? Essa tramitação dentro do sistema previdenciário. Então, isso eu acho que é muito importante, e aí vem muitas características, né, das áreas. Quem atua, né, do direito previdenciário, ele tem que ter esse olhar mais cuidadoso para o idoso, né, não só na clareza de trazer o conhecimento, de trazer as informações, mas também na paciência, né, de explicar quantas vezes forem necessárias para a pessoa, né, ter a tradução mesmo daquilo que está acontecendo com ela, e principalmente desse cumprimento de exigências, porque juntar a documentação não é tão simples assim, né, Noemi? Tem muito documento que, olha, vai buscar, vai achar, tem, não tem. Então, fazer a prova também não é uma coisa tão fácil, tão simples, né? Mas é muito importante. Eu acho que quando a gente fala em direito previdenciário, a gente está falando, sim, numa forma de trazer para a sociedade um pouquinho de equilíbrio social. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Quando é concedido um benefício previdenciário, é uma forma de equilibrar a balança social. São famílias que vão deixar, muitas vezes, que vão passar a ter aquela renda, né, ter aquele benefício, ter aquele dinheiro, e isso faz muita diferença na qualidade de vida dessas famílias, né? Então, eu acho que a importância dele é a presença efetiva do Estado, retribuindo para a pessoa aquilo que ela já deu, aquilo que ela já passou para o Estado. Por isso que, quando falam, né, toda essa reforma da Previdência, né, a diminuição dos direitos, né, a olhar de forma diferenciada, quando a gente olha assim, esse olhar social da Previdência para um olhar só retributivo da Previdência, tudo isso faz a gente pensar bastante. Com certeza. É muito importante as pessoas, né, hoje, né, terem essa mentalidade que é preciso contribuir, né? Se tu tiver mesmo que seja um emprego informal, né, precisa contribuir para poder ter direito e usufruir, né, desses benefícios. E eu quero encerrar, Débora, eu trouxe uma decisão aqui que tu vai gostar, que também tem a ver com a questão criminal. Isso, eu já ia esquecer. Isso, que é a questão que o STJ, ele decidiu que o INSS deve arcar com auxílio-doença de vítima de violência doméstica. Então, nessa decisão, quando a mulher, né, tiver que se afastar do trabalho para se proteger da violência doméstica, após os 15 dias ali, ela tem direito a pedir o auxílio-doença. E essa decisão é bem importante também, porque além de arcar com os afastamentos superiores a 15 dias, né, o voto dos ministros permite a abertura para que vítimas, né, que contribuem para o INSS de forma facultativa ou contribuintes individuais também requeram o benefício. Essa decisão é bem importante, é uma decisão de 2019 que reconheceu o direito, né, muitas vezes aquela vítima de violência doméstica, tu que lida também bastante, né, nessa área, Débora, né, de direito criminal, as mulheres, né, são vítimas, muitas vezes têm que se afastar, né, daquele trabalho, né, para aquele
O agressor, às vezes... Ficar no abrigo, às vezes tem que ficar no abrigo, ir para outra cidade. Não é tão simples. É muito importante que elas possam ter esse auxílio doença. Vai ficar no nome do auxílio doença, mas é importante para que elas possam ter ter uma renda, ter um dinheiro para fazer as suas coisas, para se defender, para seguir a sua vida. É muito importante, sim. Foi muito importante essa decisão. É um julgado também paradigmático do STJ, né, que estendeu, né, para seguradas, tanto seguradas facultativas como contribuintes individuais. Então, não é só aquela segurada que, né, trabalha lá com uma carteira assinada, no emprego formal, mas a segurada que contribui, né, que tem uma profissão autônoma, como nós, assim, advogados que somos contribuintes individuais, ou, né, uma segurada facultativa lá que, né, vive, né, não tem um emprego formal, ou, né, vive na sua residência, faz, né, pequenos serviços, né, às vezes é mãe, né, é somente do lar, como se chama, e ela tem uma contribuição facultativa e acaba sofrendo, às vezes, uma violência doméstica e precisa, né, desse benefício. Então, essa decisão é bem importante, é bom que as pessoas saibam, né, dos seus direitos e corram atrás deles, né. Exatamente. Eu acho que é assim, ó, a ideia de que a mulher, que ela seja do lar, que ela faça o trabalho que for, pode ser o trabalho, vamos contar se o trabalho informal, que ela recolha para a Previdência. Isso é muito importante, né? Noemi, qual é o valor mínimo de recolhimento hoje? Hoje, nós tem a possibilidade do recolhimento da contribuição como baixa renda. A contribuição de baixa renda é para aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único, no cadastro único, né? Que agora, durante a pandemia, a maioria das pessoas começaram a receber o benefício do auxílio emergencial, são as pessoas que estavam cadastradas já no CAD único, né? Que tem uma baixa renda, então é preciso que a pessoa tenha esse cadastro e ela pode contribuir com 5%. Somente né, como contribuinte do salário mínimo. E ela tem direito a uma aposentadoria, claro, ela vai ter direito à aposentadoria sobre o salário mínimo, né? Embora ela contribua esse benefício, esse é só sobre o salário mínimo, não adianta ela contribuir, né, sobre outro valor, que ela só vai ter direito ao final lá a um salário mínimo. Mas já uma possibilidade, coisa, né? É um valor, né? Hoje está em torno de, não, acho que ficaria em torno de R$60 por aí a contribuição, né? Eu acho, e isso é importante, sabe? Porque às vezes tanto para aposentadoria, tanto para auxílio doença, para qualquer coisa que possa acontecer, ela ter poder recorrer à Previdência Social. Eu acho que a gente ainda, mesmo com a reforma da Previdência, a gente ainda tem essa não é poupança social, nem dá para dizer isso, né, Noemi? Mas a gente tem esse recurso que é, né, da Previdência Social e a gente tem que ir atrás dele. Eu acho que nós temos aí vários julgados e temos ainda poderíamos conversar mais sobre isso, mas a importância, né, Noemi, da gente traçar um caminho. Bom, dentro do direito das famílias, nós vamos ter sempre, sim, essa repercussão dentro do direito previdenciário, que poderá não ser exatamente no mesmo tempo, espaço, mas que vai acontecer. E ter a certeza não, mas ter sempre a clareza de que nós podemos fazer um pedido administrativamente e ter que recorrer judicialmente para garantia daquele direito em função da própria estrutura, né, do sistema previdenciário que está focado nos princípios da administração pública. Então, às vezes as pessoas não entendem, mas por que eles negam tudo? Eles negam tudo, por quê? Porque aquilo que não está escrito na lei não é permitido.
Então, isso eu acho que é importante a gente trazer isso para que as pessoas compreendam um pouquinho como é que funciona essa cachola, né? Como é que funciona a Previdência Social, como é que se pensa isso. Então, eu queria salientar isso e te agradecer, Noemi, agradecer muito o teu tempo, agradecer que tu está aqui conosco, agradecer a parceria, que sempre está aí com a gente trabalhando, e eu acho que é muito importante a gente estar aqui trazendo informação para as pessoas, então eu te agradeço, um beijão para ti, para o Davi, para o esposo, muito obrigada mesmo, e vamos marcar outra live, vamos marcar outros momentos para a gente também estar conversando, tá, Noemi? Muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo conhecimento que tu trouxe para nós, por dividir conosco tudo isso, deixar mais próximo, né, o direito, que é próximo, mas trazer para a comunidade como é próximo o direito das famílias e o direito previdenciário. Eu agradeço, Débora, agradeço o convite mesmo, foi um prazer, uma honra poder dividir esse momento contigo, né, ter essa nossa parceria, e eu gostaria de deixar, né, aqui as redes sociais que as pessoas acompanhem, eu trago bastante informação para as pessoas nas minhas redes sociais sobre o direito previdenciário, eu atuo também muito no direito à saúde, né, também eu trago bastante informação nesse sentido, julgados, né, projetos de lei, e aí as pessoas que quiserem seguir, me sigam nas redes sociais, né, o meu perfil pessoal é Noemi de Freitas Santos, e também tem os perfis do escritório, Advocacia Santos, e no Instagram é noemisantos.advocacia, quem quiser me seguir, me segue lá, que vai ter bastante informação e conhecimento. E eu gostaria de deixar a mensagem que as pessoas, né, vão atrás dos seus direitos, né, embora às vezes tenham, né, o benefício negado na via administrativa, mas procurem um profissional, né, se não puder pagar um profissional, né, um advogado, procurem as defensorias públicas, né, a gente tem também esse serviço, e corram atrás dos seus direitos. Ai, que bom. Muito obrigada, Noemi. Obrigada, um grande beijo. Obrigadão. Beijo, tchau. Tchau. Nós vamos estar aqui ainda. Vamos fechar essa live. E você aí que nos acompanha, muito obrigada, obrigada. Semana que vem nós temos uma live com a Thaís Loura, que é da Comissão da Mulher Advogada aqui de Santa Maria. Inclusive, Noemi, eu nem falei, né, que tu é da Comissão do Direito Previdenciário da OAB. Olha aí, ó, eu vou ter que organizar melhor o currículo das pessoas para falar aqui também, né? Sim, faço parte da comissão, tanto de Direito Previdenciário, aqui dos advogados previdenciaristas, quanto da Comissão de Direito Médico e da Saúde aqui da nossa subseção. Exatamente, ai, não falei nada. Então, muito obrigada, e a semana que vem a Thaís vai estar aqui conversando conosco, porque a comissão tem feito a Comissão da Mulher Advogada tem feito algumas ações bem significativas, principalmente na área de violência contra a mulher. E aí vai ser dia 9, já fazendo referência ao dia 8, que é o Dia da Mulher. Muito obrigada, um grande beijo, Noemi. Obrigadão, obrigada a todos que acompanharam essa live, obrigada.